Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma sombra projetada e então chegar neste resultado. Para começar, eu vou usar esta imagem aqui do skatista, ela já está devidamente recortada. Clico, seguro e arrasto para este arquivo aqui. Bom, agora eu tenho que posicionar e então redimensionar para que ele fique proporcional à imagem. Então eu olho esta porta, vou redimensionar aqui usando o Free Transform ou o Ctrl T. Então reduzo a imagem para que ela fique proporcional à porta, algo mais ou menos assim. Aceito aqui no Commit. Bem, pensando na projeção da sombra, eu tenho aqui a simulação de um 3D, que é mais ou menos na posição ali do skatista, para a gente estudar um pouco melhor as projeções de sombra. Notando aqui de onde vem o ponto de luz, a gente percebe que essa projeção de sombra é muito parecida com a imagem que eu estou produzindo. E aí a gente percebe também que existe uma luz aqui nesta parte do corpo do rapaz, e aí existe essa projeção aqui de sombra. É importante saber que a projeção de sombra é uma parte onde não há luz. Então a luz bate no rapaz e oculta uma outra parte do rapaz, que é mais ou menos isso daqui, ó. Vou criar um layer aqui no Photoshop. Olha lá, perceba este ângulo aqui da sombra. Olha como ele está. Então eu preciso projetar uma sombra muito parecida com a sombra do ambiente. Então o pensamento é bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, onde a luz está batendo. A luz ela bate em toda esta parte aqui, assim. E aqui também. Eu já estou com isto pensando na projeção da sombra. Então vai ser algo mais ou menos assim. Pensando nos volumes da imagem do rapaz, como se ele fosse em 3D. Então aqui agora eu tenho que pensar em todas as áreas que estão sendo ocultas e com isso eu consigo projetar uma sombra, só que eu tenho que levar em consideração ainda a altura do rapaz com relação ao chão. Então note que aqui, dependendo da altura do rapaz com relação ao chão, a sombra é projetada de um jeito um pouco diferente. É claro que nem sempre nós temos uma demonstração assim em 3D, mas é importante sempre quando você for projetar uma sombra, você precisa imaginar a luz e a posição do objeto que você pretende projetar esta sombra. Bom, então aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou usar a ferramenta Brush, seguro a tecla Alt para escolher uma cor mais escura do chão. Vou aumentar aqui o tamanho do brush usando o colchete. E pronto. Esta aqui é a parte onde vai ser o shape do skate. E agora eu vou desenhar a posição do rapaz. Algo mais ou menos assim. A perna dele, os braços e aí a cabeça. Algo mais ou menos assim. Aparentemente a gente olha assim e fala, poxa, isso é um boneco palito, né? Bem, agora aplicando os efeitos e ainda também imaginando como é o 3D, a gente vai ter um resultado um pouco mais interessante do que esse boneco palito. Se você acha que está grande ou pequeno, ainda pode ser redimensionado, isso dependendo da altura do chão que você projeta. Acho que está mais ou menos... Acho que assim tá bom. Está mais ou menos parecido ali com o desenho. Poderia ser um pouco mais arcado. Enfim, cada vez que você fizer essa projeção vai ficar de um jeito. E aí o importante é você repetir até que ela fique de um jeito bem legal. No render, ou seja, produzindo mesmo a imagem para exportação, a gente percebe que a sombra ela é bem desfocada. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o layer da sombra como multiply. Toda sombra é multiply.
Vou diminuir aqui um pouco a opacidade e acho que assim tá bom. Joia. Bem, agora vou usar o Blur Gallery e vou usar o Field Blur. Que o Field Blur me permite colocar este ponto aqui de desfoque e clicando neste ponto aqui, eu também posso acrescentar mais um desfoque. E aí então eu deixo um desfoque em um ponto maior e o outro menor. E aí o resultado fica assim. Com a ferramenta Eraser, eu vou deixar ela um tamanho bem grande, algo mais ou menos assim, com hardness baixo e apago um pouco a extremidade, ficando assim. Bem, já está bem interessante. Vou apagar mais um pouquinho. E agora em Filter Blur, vou usar o Motion Blur para dar um desfoque agora na horizontal. Assim. Pode ser um pouco mais. Ok. E aí você vai fazendo e ele vai ficando com uma qualidade mais interessante. Então, para ficar um pouco mais interessante, eu vou clicar no layer do skatista e vou aplicar um efeito chamado Inner Shadow. Então ele cria uma sombra que está, no meu caso, desse lado. Se eu clicar, segurar e arrastar aqui, eu consigo deixar ela de um jeito um pouquinho melhor. E com o Inner Glow eu coloco uma luz, que eu vou deixar ela um pouco maior e um pouco com menos opacidade. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Faça essa projeção de sombra várias vezes para que ela fique interessante. E até o próximo vídeo.